Vocês ouvem quando eu coloco para gravar ela falando? Ok, Sim, obrigado. Então vamos lá. O pecado e o trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Repito a introdução da semana passada, porque ela é muito importante para o decorrer inteiro das 4 aulas que nós vamos ter. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou, e não feito para você mesmo. Da mesma forma, o nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão, um serviço, em favor de algo acima de nossos meros interesses pessoais. Vamos para o texto bíblico que vai narrar. Semana passada, a gente gastou bastante tempo em Gênesis 1 e 2 falando sobre o trabalho antes da queda. Quando a gente usa a expressão queda, é a expressão que a gente usa na teologia para falar quando o homem e a mulher pecaram diante de Deus, que trouxe fundas marcas até hoje na nossa vida. Pessoal, só lembrando, tomem cuidado para que vocês não deixem o microfone aberto, porque senão todo mundo ouve, tá bom? E como eu disse semana passada, ninguém quer ouvir você brigar com sua esposa. A gente não tem capacidade e maturidade cristã para entender que cristãos brigam, tá bom? Vamos lá, então. Gênesis 3, 17 ao 19, diz assim: E a Adão Deus disse: Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. A terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós falamos semana passada que não existe um trabalho mais importante para Deus. Todo trabalho é importante para Deus. Mais importante do que o que você faz é para quem você está fazendo. Nós falamos também que Adão e Eva foram colocados como jardineiros no Éden para poder cultivar, gerar cultura e também proteger a terra. Quando eles se rebelam diante de Deus e a fonte, o símbolo fonte do teste que Deus propôs para ele estava diretamente ligado ao trabalho, que era uma árvore, quando eles se voltam contra Deus, existe uma consequência. Por Deus ser justo, ele pune os pecados cometidos. Se ele não aplicasse a pena ao pecado de Eva e Adão, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele não seria perfeito. Se não fosse perfeito, não seria Deus. Então, Deus pune por ser justo Adão e Eva, mas Adão e Eva era a representação de toda a raça humana. Logo, se eles caem, todos nós caímos nele. Então, por eles nos representar, nós também recebemos o impacto do pecado. Repara que no verso 17, Deus vai dizer para Adão as consequências da queda, do erro dele. Se você voltar ao versículo 6, ele vai dizer para Eva que ela, em muita dor, daria luz a filhos. Depois Deus vira para Adão e fala: por você ter ouvido a sua mulher e comido da árvore, que expressamente não era para comer, maldita é a terra por sua causa. Repara que a terra é amaldiçoada por causa de Adão. A natureza não tinha feito nada contra Deus, mas ela também recebeu uma maldição por causa do erro de Adão e Eva, porque eles deveriam cuidar do jardim. Romanos 8 vai dizer que a natureza geme como em dores de parto, aguardando a redenção, a manifestação dos filhos de Deus. Então, a natureza foi submetida também a uma espécie de maldição por causa do pecado. Então, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você
vai tirar dela o seu sustento. Repare que Adão continuaria trabalhando na terra, a terra continuaria provendo para ele sustento. A terra, a natureza, continuaria provendo recursos para Adão e para Eva. Ela não foi totalmente amaldiçoada. Ela vai se tornar, eu vou usar uma palavra que a gente está usando bastante agora, uma espécie de provisão híbrida. Ela ia gerar tanto fruto e vida, quanto peste, quanto espinhos e ervas daninhas. Então, no mesmo plantio, na mesma fonte de recurso, havia também coisas ruins no meio. Assim como hoje é exatamente o seu trabalho. Fonte de provisão, fonte de recurso, fonte de vida, mas ao mesmo tempo te adoece, te deixa ansioso, te provoca inveja, te deixa cansado. É a mesma coisa até hoje. No trabalho, nós temos momentos de profunda alegria e de profunda satisfação, e às vezes no mesmo dia temos momentos de profunda tristeza, de profunda preocupação, de profundo dano sobre as nossas vidas. Ervas daninhas. Até hoje nós temos vivido alguns danos no nosso trabalho. Por quê? Por causa do pecado. E aqui eu quero fazer uma pausa para pensar com você como que é interessante que a gente não pensa dessa forma no nosso dia a dia. A gente, quando se depara com muitos problemas no trabalho, estou falando disso porque é o tema do nosso curso, a gente sempre vai procurar algum responsável ou tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Pedro, por que que o meu patrão não dá a liberdade que eu preciso? Por que que eu não estou conseguindo vender como eu precisaria? Por que pessoas do meu trabalho fizeram mal para mim? Por que pessoas do meu trabalho me falaram mal de mim? Ou por que fui demitido? Enfim, por que cortou a verba do nosso trabalho? Repara, a gente vai tentar sempre procurar algum problema que geralmente não é o problema que a Bíblia diz que é. E quando a gente não tem uma visão bíblica a respeito da vida profissional, a respeito do trabalho, nós sempre vamos buscar uma solução que também não é bíblica. Eu vou repetir isso. Toda vez que nós identificamos um problema na nossa vida profissional e não vemos com a lente bíblica, nós também vamos procurar uma solução que não é o que a Bíblia ensina. E aí nós temos um problema, porque nós somos cristãos, mas nós lidamos com o trabalho como se fôssemos não cristãos. Ou seja, o evangelho não moldou a nossa forma de trabalhar. E isso é um problema muito grave. É aquela questão que a gente vem falando muito já, principalmente na Igreja Vida. O evangelho tem que nos transformar como um todo, inclusive na nossa relação com o trabalho. Então, por exemplo, você nunca vai ver uma reunião lá no seu trabalho, ou, sei lá, 3 pessoas conversando e provavelmente falando, assim, reclamando, chateado porque alguma coisa aconteceu, ou um clima até meio caloroso numa reunião, e de repente alguém bater a mão na mesa e falar assim, gente, vocês querem saber qual que é o problema dessa empresa? O problema real, vocês querem saber o que está acontecendo aqui? Eu vou falar para vocês. Tem alguém com o microfone aberto. E aí todo mundo ficar em silêncio, olhar para você e, ok, qual é o problema? Aí você fala assim, o problema é que todos nós somos pecadores. Você nunca vai ver alguém falar isso. Sempre vai ser a culpa do patrão, do mercado e da fulana e da outra que é fofoqueira. E não estou falando que ela não seja, mas por baixo de tudo isso existe algo muito mais profundo. Vamos olhar então de volta aqui para o nosso slide. Então, a gente vai apontar 4 coisas que o pecado ele trouxe para o trabalho. A primeira é que ele deixa o trabalho infrutífero, tá? Resumindo tudo que eu falei em uma frase. Agora o trabalho existe um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Apenas se tivermos algum entendimento sobre como o pecado distorce o trabalho,
é que teremos esperança de combater seus efeitos e recuperar um pouco da satisfação que Deus planejou para ele. Não vai ter trabalho perfeito nessa terra que não é perfeita. Pedro, o que aquela árvore tinha de mais? A árvore em si, provavelmente nada. Era só um símbolo, era um teste que Deus propôs. O Tim Keller diz assim, é como se Deus estivesse dizendo para Adão e Eva, quero que vocês façam algo para mim, não porque vocês sabem o motivo, e não por entenderem que seria mais vantajoso ou menos para vocês. Eu quero que vocês me obedeçam simplesmente por quem eu sou, simplesmente porque vocês me amam e confiam mais na minha palavra do que em qualquer outra coisa. Então não era a árvore em si, mas era a palavra de Deus. Deus falando assim, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. E aí foi o que aconteceu. Eles comeram do fruto e a morte ela entrou no mundo. Então, quando a gente trabalha e quer obedecer à palavra de Deus, não é nem tipo assim, eu vou deixar o evangelho moldar o meu trabalho, que aí eu vou ficar mais rico. Vou deixar o evangelho moldar o meu trabalho, porque aí eu vou ser mais feliz no meu trabalho. Não, não pode ser essa motivação. A motivação tem que ser assim, eu vou obedecer à palavra de Deus porque eu amo a Deus. Na verdade, em qualquer relação que a gente tenha com Deus, tem que ser isso. Nunca se, eu vou fazer isso, porque se eu fizer do jeito que Deus quer que eu faça, eu vou me dar melhor. Quem pensa assim, repara que você não está obedecendo a Deus por causa de Deus, você está obedecendo a Deus por causa de você. Qualquer momento que você obedecer a Deus pensando que ao obedecer Ele você vai se dar melhor, você está obedecendo em alto benefício e não por amor a Ele. A motivação correta para qualquer obediência é eu amo a Deus e por amar a Ele eu quero obedecer, eu tenho prazer nisso. O trabalho se torna infrutífero e isso gera uma série de tensão em nossa vida e em nossa relação com o trabalho. Por exemplo, olha isso aqui é muito forte para mim, porque eu imagino que todos vocês vivem isso. Eu até coloquei em destaque aqui. Trabalho infrutífero pode significar várias coisas, né? Mas o Keller aponta algumas aqui. Trabalho infrutífero significa, por exemplo, que em todo o nosso trabalho nós antevemos mais do que conseguimos realizar. Eu tenho certeza que na sua mente, eu tenho certeza que quando você olha para a sua equipe, quando você olha para o teu negócio, quando você olha para a tua empresa, quando você olha para o teu setor, quando você olha para o seu ramo, você consegue enxergar possibilidades daquilo ser muito melhor do que é. E às vezes, tendo capacidade de fazer isso e às vezes não tendo. Vou ler de novo o começo do parágrafo. Trabalho frutífero significa que em todo o nosso trabalho antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade quanto pela resistência ao redor. Gente, entenda de uma vez por todas que você sempre vai lidar com gente difícil no trabalho, que vai sim impedir que seu trabalho seja melhor. Isso vai acontecer. Se não fosse essa pessoa, seria uma outra, que também seria imperfeita, que poderia ser melhor em algo e pior em outro. O Tim Keller provoca, ele diz assim, já parou para pensar se hoje a peça que mais impede a tua empresa de crescer for você mesmo? Porque muitas vezes nós só olhamos para o outro, né? E pensamos, nossa, se não fosse essa menina aqui nessa empresa, a gente já estava faturando o dobro. Será? Isso fica só para nossa reflexão, tá bom? Mas faz parte porque nós estamos lidando com um mundo desigual, um mundo desequilibrado, um mundo imperfeito. É o pecado, e o pecado, grava isso no seu HD aí para nunca mais sair. O pecado amaldiçoou profundamente o trabalho. Pedro, quer dizer que eu não vou ter momentos de alegria? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que você nunca vai ter só momentos de alegria. A coisa mais normal do mundo é você chegar depois de um dia inteiro de trabalho em casa decepcionado. E aí você fica culpando a Deus, ou você fica tentando entender, quando muitas dessas vezes você só deveria deitar na sua cama e pensar, infelizmente,
o mundo é do jeito que não era para ser, porque o pecado entrou no mundo. Repara, essa é a cosmovisão bíblica. Muitas pessoas ficam se questionando assim, Deus, por que que é assim? Por que que é assim? Por que que é assim? E você tem que parar de fazer essa pergunta, por que que é assim? E sempre lembrar você mesmo, não era para ser assim. Não era para ser assim. Então, repara, isso vai te ajudar a muitas vezes, não criar um arquirrival, um arqui-inimigo na sua mente. Às vezes personalizar e até mesmo ter alguém como bode expiatório para todos os problemas da sua vida profissional. Entenda que o pecado é como uma epidemia, é um vírus que está em todos os seres humanos, inclusive em mim e em você. Então, isso também prejudica a nossa relação, porque a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de coisas melhores, mas que às vezes não vão acontecer, tanto porque nós não conseguimos, porque o pecado está em nós e a gente é limitado, e às vezes porque a gente está trabalhando em equipe. O trabalho inclui sofrimento, conflito, inveja, cansaço e a questão de que nem todos os nossos objetivos são alcançados. Nossa, como eu queria ouvir isso dos púlpitos. Olha, irmãos, eu queria dizer algo para vocês. Ah, tem muita coisa que vocês sonham que nunca vai acontecer no seu trabalho. Não vai. Desculpa, mas não vai acontecer. Ah, tem coisas que vocês sonham que vai acontecer. E tem coisas que não. Por quê? Porque não depende só de você, você não está no mundo perfeito, sabe? Então não use da fé, não use do evangelho também para pensar que isso vai ser a solução de todos os seus problemas na sua vida profissional. Portanto, só porque você não consegue realizar suas mais altas aspirações no trabalho, isso não significa que você fez a escolha errada, ou que está na profissão errada, ou que deve passar o resto da sua vida buscando uma carreira profissional perfeita, que seja isenta de fracasso. Seria uma busca infrutífera para qualquer pessoa fazer isso. Você deve estar preparado para as frustrações normais do trabalho, mesmo estando na profissão certa. Então, olha só, esse é um assunto delicado que eu vou falar agora, porque ele não tem uma resposta para todas as pessoas. Tem gente que está insatisfeito na área que está atuando e que não deve sair, porque é uma insatisfação que às vezes não é nem necessariamente com a área em si, mas é por não saber lidar com a vida, com o trabalho, com pessoas, etc. Mudar de ramo não vai mudar nada. Você vai levar toda essa insatisfação crônica para outra área que você for trabalhar. Mas não quer dizer que possa ter pessoas hoje que estão insatisfeitas e que podem mudar de profissão, e que podem mudar de ramo e às vezes vão se encontrar melhor. Isso também pode acontecer. Então, como eu sei, Pedro, se eu devo sair ou não do ramo que eu tô? Caminhada com Deus, ouvir a voz do Senhor, conversar com pessoas mais sábias, conversar com mentores espirituais, conversar com gente da área de trabalho, pensar, refletir, orar, ponderar, rever as suas motivações. Isso é uma das coisas mais importantes. Por que eu quero mudar? Por que eu quero sair da empresa e abrir o meu próprio negócio? Ou por que eu quero fechar o meu negócio? Ou por que eu quero trabalhar sozinho? Ou por que que eu não quero trabalhar sozinho? Começar a entender, fazer altos questionamentos para ir compreendendo e sondando todos esses desejos que estão no seu coração. Mas nunca numa tentativa de, eu vou sair daqui, que aí eu sei que eu vou ter um lugar perfeito, um ramo perfeito, que é o que eu sempre sonhei. Não existe. Não caia nisso, pelo amor de Deus. Não ache que esses caras que estão lá no Instagram, ai, nossa, sabe? Se você faz o que você ama, você nunca trabalha um dia na sua vida. Mentira, mentira. Quem faz o que ama tem dias horríveis no trabalho, tá? Tem dias difíceis, dias que a pessoa está exaurida. Então, não caia muito nessa conversa. Talvez você tenha tá pensando, nossa, hoje a aula tá pesada, hoje é só. Eu falei, tem dois tipos de pessoa no mundo, que querem esquecer do problema e que querem enfrentar de frente. Nós precisamos fazer uma análise real do como o pecado impactou no trabalho. Devido à natureza da criação de Deus, temos de trabalhar para ser felizes. Olha essa afirmação do Tim Keller. Muito forte. Deus nos criou para trabalhar.
Ou seja, não tem uma vida com uma satisfação no nível máximo que nos é permitido aqui na Terra se a gente não trabalhar, porque o trabalho faz parte daquilo que a gente foi feito para ser. Então, devido à natureza da criação de Deus, a gente tem que trabalhar para ser feliz. Mas por causa da queda, o nosso trabalho é muitas vezes frustrante. E aí as pessoas vão oscilando entre dois polos, né? Tem os céticos que acham que faz qualquer coisa, no fim tudo vai dar errado, a vida é difícil mesmo. Não é isso que a gente está falando hoje, pelo amor de Deus, não interprete assim. E nem o idealismo, que é você vai encontrar o melhor trabalho do mundo e você vai ser super feliz e nunca vai achar que está trabalhando. Também não é real. Então a gente tem que buscar aí um equilíbrio, não ser nem cético de achar que tudo vai dar errado e não existe talvez áreas mais propícias para a gente trabalhar, mas também não achar que existe um mundo perfeito quando um mundo profissional perfeito quando no mundo que a gente vive não é perfeito, né? Falando sobre isso, o trabalho também se torna algo sem sentido. É o segundo dos 4 impactos que o Tim Keller traz no livro sobre o pecado no trabalho. E aí ele usa aqui Eclesiastes. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era como correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes é um livro bem desafiador para ser lido, porque parece que ele contradiz uma série de coisas que a Bíblia diz como um todo, mas isso se deve ao gênero literário do livro de Eclesiastes e à proposta que o livro tem. Depois você pode se debruçar nesse livro nos próximos dias, eu encorajo você, é um livro muito interessante, vale a pena dar uma lida, qual é a proposta do livro em si, para você entender, mas é um livro poético, é um livro de desabafo, é um livro de autorreflexão. E tem essa expressão muito corriqueira no livro, tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. Sabe, muitas vezes o nosso trabalho ele se torna isso. No meio, assim, no meio do cotidiano, a gente acaba se tornando... a gente está fazendo algo. É o famoso, eu sei o que fazer, mas não sei por que eu estou fazendo isso. Quantos de vocês talvez já não se sentiram assim? Eu aprendi, eu sei fazer, mas por que eu faço isso? E quando a gente perde a razão, o porquê a gente faz algo, a gente faz de qualquer forma, né? Quem fez os 4 passos aí nos últimos tempos vai se lembrar dessa história que eu vou contar, porque eu sempre conto ela, porque para mim ela ilustra bem o que muitas vezes a vida, o cotidiano nos leva, a forma que nos leva a trabalhar, né? Teve um dia que eu e a Suzana, a gente estava, eu, na verdade, mais eu, né, querendo muito comer pastel e caldo de cana, e eu fui procurando na cidade inteira, vários lugares, não achava. Vários lugares, a gente parou nos 5, 6 lugares, tem caldo de cana? Não, não tem. Tem pastel? Não, não tem. Aí, por fim, alguém falou assim para mim, eu mandei no WhatsApp, tamanho era o meu desespero naquele feriado de comer pastel e tomar caldo de cana, e uma pessoa falou para mim, não, tem um que fica em frente a um parque lá, e é super bom. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí cheguei lá, a hora que eu vi, era um nome de crente, o carrinho. Eu falei, é ali mesmo, Deus já abençoou esse caldo de cana aí. Ele tava lá, era um nome assim, bem, bem de crente mesmo, tipo assim, El Shaddai Pastel, sabe? Era uma coisa bem assim, bem gospel, né? Aí eu cheguei assim, todo feliz, depois de ficar mais de uma hora andando de carro, assim, buscando. Aí eu cheguei, parei assim, e a mulher tava atendendo, nem tinha muita gente, mas eu vi que ela tava muito cansada. E ela já, tipo assim, já era o fim do expediente, ela já devia estar doida para ir embora, cansada. E aí eu parei lá e ela não me atendia. E ela me viu e ela meio que me ignorou. Eu já comecei a ficar irritado, eu já falei, por que põe El Shaddai? Porque de El Shaddai não tem nada aqui, esse negócio. Aí ela virou para mim e falou assim: e você? O que você quer? Eu olhei para ela e falei: eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora. Eu falei para ela. Aí a Suzana olhou assim para mim. Eu falei assim: não, eu queria um pastel, mas eu acho que eu não quero mais, não. E peguei e fui embora. Fui embora. Eu e a Suzana, assim. Eu nunca me senti tão mal atendido na minha vida. E o meu maior problema ali naquele fim de dia não foi nem o atendimento, porque, enfim, todo mundo tem seu dia ruim.
tá? Todo mundo tem seu dia ruim. Tem um dia que você chega no culto que eu não vou te cumprimentar com tanta alegria como eu geralmente cumprimento. Às vezes eu não tô bem aquela manhã, e tudo bem eu não tá bem aquela manhã, e tudo bem aquela mulher não tá bem naquele fim de dia, né? Só que quando a gente perde, né, a razão por trás do sentido do que a gente está fazendo, a gente começa a trabalhar de uma forma assim muito que contradiz muito aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é parte também da nossa relação com o trabalho, tempos em tempos, parar e refletir, Deus, por que o Senhor me chamou para fazer isso? Afinal de contas, por que o Senhor me pôs essa empresa? Porque eu já nem eu entendo mais o que eu estou fazendo aqui, né? O que a Bíblia diz para nós em relação a gente refletir, escolher uma profissão, escolher um trabalho? O Keller traz algumas coisas aqui para nós. Primeiro, já que a gente tem o luxo de tantas opções hoje de escolher um trabalho, que a gente possa escolher algo que a gente faz bem. Eu não vou vender pastel se eu odeio cozinhar, por exemplo. Eu não vou atender, eu não vou fazer representação de um produto se eu odeio andar de carro pela cidade. Eu não vou fazer faculdade de engenharia se eu odeio conta. Então, assim, primeira coisa, eu vou escolher algo que eu faço bem e que é adequado aos meus dons, às minhas capacidades, um trabalho que eu possa realizar bem. Por quê? Porque, olha o que ele diz aqui, escolher um trabalho que eu possa realizar muito bem é o mesmo que cultivar o meu próprio eu. Lembra que semana passada a gente falou a criação, ela tem ela tem um pouco de Deus porque foi ele quem fez. Então a gente vê vestígios, rastros do caráter de Deus na natureza, porque foi ele quem fez. Um bolo, um doce, tem a característica, um arroz, tem gente que gosta de muito alho, tem gente que gosta de pouco alho, tem gente que não gosta de alho, tem gente que gosta de cebola. A sua comida, ela tem um pouco de você, né? Ela tem um pouco da sua criatividade, ela tem um pouco do seu, de quem você é. Então, a gente tem que escolher um trabalho de coisas que a gente gosta e faz bem. Segundo, para a gente escolher uma profissão, preste atenção nisso. Como o propósito maior do trabalho é servir à sociedade, pelo menos na nossa ótica cristã, nós devemos escolher um trabalho que é benéfico ao próximo. Temos que perguntar. Aí eu sei, aqui surge uma. Aí já. Muitos de vocês já pensam, então eu tenho que ser médico, então eu tenho que ser enfermeiro, então eu tenho que ser psicólogo, que aí eu vou estar ajudando o próximo. Não tô, em nenhum momento isso quer dizer, você pode ser um jardineiro que faz muito mais bem ao próximo do que um enfermeiro que atende mal as pessoas. Então não tem a ver com um ramo em si. Mas a pergunta deve ser assim, olha, temos de perguntar se o nosso emprego, organização ou indústria torna as pessoas melhores ou apela aos piores aspectos do caráter delas. Nossa, aqui dá para falar muita coisa, muita coisa. Por exemplo, se você é um vendedor, você quer vender o seu produto, mas você quer vender esse produto realmente visando o melhor para aquela pessoa e empresa, ou simplesmente enganando a pessoa e tentando. Tá claro que seu produto não é o que o cara precisa. Tá claro que não é aquilo. Só que você é tão bom vendedor que você vende algo para a pessoa e sabendo que ela não vai usar o quanto ela precisa, ou ou sabendo que tem algo que é melhor para ela do que o teu produto. Então, o que você faz tem despertado o melhor ou o pior nas pessoas? E por último, como escolher uma profissão? Se possível, não nos interessaremos em apenas beneficiar pessoas, família e comunidade, mas também beneficiar o campo de trabalho. Como eu, onde Deus me chamou, posso beneficiar não apenas as pessoas que lidam, em primeiro lugar, com o meu serviço, mas o meu ramo, o meu campo em si. Isso é um passo, eu sei que talvez já até um pouco mais assim ousado, mas é preciso falar, porque Deus vai escolher alguns de vocês aqui, não apenas para ser bom no que você faz, mas às vezes para promover melhorias. Não vou dizer revolução, não é isso. Você vai revolucionar o mercado nacional da tua área. Ok, talvez seja um pouco demais. Mas por que não dizer melhorias naquilo que você faz? Eu estava conversando ontem com o Rogério, da nossa igreja,
e ele nem está aqui porque ele até me comunicou que hoje ele tinha um treinamento do trabalho. Ele contou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, Pedro, ele é representante. Ele falou assim, a minha empresa me levou a representar numa outra região que, que ele está agora, que não é mais a que ele estava aqui na região de Ribeirão e agora ele foi para a região de São Joaquim da Barra. E ele falou assim para mim, o cara que era o vendedor, preste atenção nessa história, o cara que era o representante da nossa marca lá em São Joaquim da Barra, ele parou de trabalhar há 2 anos. Nesses 2 anos, a marca não teve ninguém representando lá fixamente no polo. Eu comecei a vender lá e todo mundo que eu ia fazer a representação falava para mim desse cara que parou há 2 anos e falava assim, meu, esse cara até hoje a marca vende forte aqui por causa da qualidade da representação que ele fez 2 anos atrás. E aí olha o que o Rogério falou para mim, ele falou assim, eu achei muito interessante, na hora eu lembrei de vocês da aula de hoje, ele falou assim, até hoje eu colho os frutos que o cara plantou há 2 anos atrás. Repara, o cara fazia com tanta excelência e com tanto profissionalismo e com tanto carisma que há 2 anos a região sem a representação, o Rogério foi lá e ele está colhendo o fruto do cara até hoje, do trabalho dele. E hoje o cara tem uma loja, ele saiu e abriu a própria loja dele lá na cidade. Eu achei isso muito interessante. Você repara que ele trouxe um desenvolvimento não só no que ele faz em si, mas na área que ele atuava. Ok, vamos continuar. Vocês estão entendendo, gente? Tá chata a aula? Tá indo? Ok? Sempre tenho um medo no meu coração de a aula tá tediosa. Eu vou tentando sempre... Vamos lá, vou voltar aqui para o slide. Uma terceira característica que o pecado traz ao trabalho é que ele torna o trabalho algo muito egoísta. Repara o texto que a gente vai usar, que é Gênesis 11. Um dos primeiros capítulos ainda da Bíblia vai falar sobre homens que se juntaram para construir uma cidade e o símbolo maior dessa cidade era uma torre chamada Babel, Torre da Cidade de Babel. E qual era a motivação desse trabalho em conjunto? Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Até aí, beleza. Um grande engenheiro, uma cidade. Deus queria isso. Deus queria uma cidade. Deus queria cultura. Deus queria civilização. Mas o pecado, ele desfigurou, ele desvirtuou profundamente a motivação do trabalho. Se antes do pecado a motivação era glorificar a Deus, dando manutenção naquilo que era dele, depois do pecado, o desejo é crescer a nós mesmos, revelar a nossa glória e não a de Deus. Repara aí no versículo 4. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Para quê? Para que o nosso nome se torne famoso, para que a gente se torne celebridades, para que as pessoas saibam de nós, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha, uma coisa que me preocupa muito hoje na nossa geração são as redes sociais. E esse desejo crônico de ser visto. Aqui eu vou falar algo com muita consciência do que eu estou dizendo. Deus levanta pessoas para serem vistas. Ser notado, ser famoso não é pecado. Ser visto, ser notório não é errado. Desde que isso seja algo que Deus te levou a usufruir. E é uma grande responsabilidade, como diz o glorioso tio Ben, né, do Packer. Grandes poderes, grandes responsabilidades. O problema é quando isso se torna algo crônico, se torna uma demanda, uma necessidade. Eu quero ser... Olha, eu entendo que Deus me chamou para ser o médico mais famoso do estado de São Paulo. Para quê? Sabe? Entendo que Deus me chamou para ser
o youtuber com mais likes, Deus me chamou para ser. Meu, tomem muito cuidado com esse. Ou às vezes, tá bom, vamos mudar. Às vezes tem um monte de gente que está ouvindo que não faz sentido o que eu estou dizendo. Mas vamos sair das redes sociais. Um desejo profundo de admiração, de que a gente precisa ser reconhecido e todo mundo precisa ver o quanto que a gente é bom e o quanto a gente é extraordinário para que o nosso nome se torne célebre. Cuidado com isso, porque o trabalho movido pelo pecado nos tornou pessoas extremamente egoístas. Deus coloca seus filhos em posições estratégicas por um propósito que pertence a ele. Eu vou repetir isso. Deus coloca os filhos dele em posições estratégicas para realizar um propósito que é dele. E aí eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, rapidinho, do Antigo Testamento, onde a gente vê isso. Você sabe que o povo de Deus foi exilado. Saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia através de Nabucodonosor. Depois o império da Babilônia foi vencido pela Pérsia e depois houve toda uma mudança e o povo voltou para Jerusalém aos poucos. 3 pessoas são muito importantes que Deus usou e em posições e em jeitos diferentes, mas Deus usou para restaurar o povo dele. Esdras, Neemias e Esther. Esdras foi um clérigo, por assim dizer, um homem extremamente conhecedor da Bíblia, da Torá, da lei de Deus. Deus usou ele para restaurar o povo ao temor à palavra, ao temor a voltar a aprender a viver debaixo dos mandamentos de Deus. Mas Deus também levantou Neemias, que não era um clérigo, não tinha um profundo conhecimento da palavra, mas era um cara extremamente estrategista. Ele era copeiro do rei. E a Bíblia diz lá no primeiro capítulo de Neemias que ele nunca tinha estado diante do rei com afeição triste. Ele sempre trabalhou com muita excelência. E o rei percebeu que ele não estava bem, pela primeira vez. Tanto que ele falou, alguma coisa aconteceu. E aí ele falou, eu não estou bem, eu gostaria que você me desse a oportunidade de voltar para a minha terra, para ajudar a reconstruir a nossa cidade. E Neemias, ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E você tem também o povo que estava exilado, e um inimigo se levantou, o Amã, e ele queria simplesmente exterminar todos os judeus que estavam no exílio, e Deus levantou uma mulher, que é Esther, que se tornou rainha, porque a esposa do rei, ela tinha morrido, e num processo Esther foi escolhida, e Deus usou a vida dela ali para interceder diante do rei e acabar com esse extermínio. O livro de Esther, o livro de Esdras e o livro de Neemias são livros belíssimos. O livro de Esther tem uma peculiaridade porque ele é um livro da Bíblia que em nenhum momento você vai ver o nome Deus no livro, mas ele narra de uma forma muito bela Deus agindo ali nas situações que estavam acontecendo. Todas essas pessoas, elas estavam num contexto de exílio e Deus usou a vida delas para que elas pudessem trazer bênção e restauração ao povo dele. Uma coisa que é muito interessante, temos nesses livros homem e mulher, leigo e clérigo, pessoas buscando tanto maturidade espiritual, que é o caso de Esdras, quanto desenvolvimento econômico, quando é o caso de Neemias, e melhoras políticas públicas em uma cultura, como é o caso de Esther. E o mais interessante, eles fizeram isso em culturas que definiam esses valores de modos diferentes dos judeus. Então, Deus usa todo tipo de pessoa em todo tipo de lugar. Mesmo em empresas que têm características que não honram a Deus, Deus envia filhos deles ali para que, através de posições estratégicas, eles possam fazer a diferença. O Tim Keller fala desses 3 exemplos com muita profundidade no livro, mas eu não vou trabalhar aqui, mas fica aí a sua tarefa para você poder ler. Então, tem um versículo no livro de Esther, que, se eu não me engano, está no capítulo 4, que eu acho ele assim extremamente relevante para nós hoje. Deixa eu pegar ele aqui.
Quem sabe não foi por um momento como esse que Deus te levantou como rainha. Eu acho que é Esther 4:13, alguma coisa assim. 4:13. Deixa eu pegar, eu vou colar aqui para vocês. Ela estava com medo de se apresentar diante do rei, e o Mardoqueu, que era uma espécie de mentor dela lá, ele disse assim para ela, em outras palavras, querida, você acha que você chegou nesse alto cargo, nessa alta posição no reino, simplesmente porque você é boa? Preste atenção, você que vai subir em cargos muito altos no futuro, na sua vida profissional. Grava isso que eu vou dizer para você. Nunca pense que você chegou em lugares altos porque você é muito bom. Entenda que Deus te levou ali por algo muito específico. Ele vira para Esther e diz assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para o povo de Deus. Em outras palavras, Deus não depende de você, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Talvez Deus te colocou num trabalho, numa empresa, numa posição, num cargo, por um momento muito específico que vai chegar. Você não vai ficar ali muito tempo, ou vai ficar muito tempo, mas talvez vai chegar um momento muito específico, onde você sempre achou que era porque você escolheu, porque você é muito bom e tal, mas talvez chegue um momento muito específico que você vai entender, poxa, Deus me colocou aqui nesse ramo, nessa empresa, com esse cliente, eu acho que foi só por causa disso. Às vezes por causa de uma pessoa, ou às vezes por causa de uma situação, ou às vezes por causa de uma inovação, algo acontece, talvez você entenda que Deus te pôs lá. Por quê, meus irmãos? É importante a gente entender isso. Porque a nossa vida, ela está no senhorio de Jesus. Não somos nós que estamos controlando. Então, a gente precisa sempre estar ligado, entendendo o movimento de Deus. Por que ele está nos levando para trabalhar, para fazer aquilo que a gente tem feito. Ok, para a gente terminar a última parte agora da nossa aula, um último efeito aqui que o pecado ele proporciona na nossa vida profissional, ele revela os ídolos do nosso coração. Deixa eu colocar o slide aqui que eu tinha fechado. Vamos lá. Quando colocamos nossa esperança em um ídolo, trabalho pode se tornar um Deus para nós, nós estamos dizendo a nós mesmos: se eu tivesse aquilo, tudo seria perfeito. E só assim a minha vida teria valor. Muitas pessoas vislumbram um futuro profissional pensando nisso. Olha, se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse essa possibilidade, tudo seria perfeito. Aí eu ia ser realmente, nossa, aí ia ser como eu sempre sonhei. Cuidado, porque quando a gente fala isso, quando a gente tem essa maneira de pensar em relação a algo, se eu tivesse aquilo, isso pode ser para qualquer coisa da vida. Se eu tivesse um filho, se eu tivesse um esposo assim, se eu tivesse o privilégio de poder ter feito isso, aí minha vida seria perfeita. Isso é um ídolo, isso é um ídolo, isso é um falso Deus. Ao ter isso, você vai ver que na verdade não, na verdade você haveria de ter talvez agora um próximo alvo, um próximo objetivo. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar o nosso trabalho, não o trabalho apenas em si, mas a maneira que a gente lida com isso. E esse último slide aqui, se eu não me engano, ele ilustra bem. Ídolos ligados ao trabalho eles podem florescer de várias formas, tanto para quem trabalha demais, quanto para quem é preguiçoso, quanto para quem é muito ansioso. Olha que interessante. Por exemplo, ídolos ligados ao prazer. Nossa, eu amo meu trabalho, eu amo demais. Eu poderia trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cuidado, porque isso pode revelar que você vive por causa do seu trabalho. Você vive para trabalhar.
e você não trabalha para viver. Mas o caso do primeiro aí, quando a gente idolatra, eu comecei falando pelo segundo, vou voltar. Quando a gente idolatra muito o descanso, ídolos ligados ao prazer e conforto nos impedem de trabalhar com afinco, necessário para desenvolvimento de uma carreira fiel e produtiva. Então, aquela pessoa que, eu faço ali o básico, eu faço o necessário, não, eu faço o meu e vou embora. Conversando uma vez com um amigo que está aqui presente, que trabalha numa repartição pública de pessoas que foram concursadas, ele me disse isso. Cara, infelizmente o pessoal lá tem essa mentalidade. Eu passei no concurso, ninguém vai me mandar embora. Isso aqui é a minha garantia para sempre. Eu venho, faço o meu. Se der, faço bem. Se não der, não faço e tudo bem. Repara, isso é o ídolo do prazer. É na relação com o trabalho, do conforto. Chegou um momento ali que na vida profissional exige um pouquinho mais, a pessoa larga. Por outro lado, tem pessoas que se dedicam demais, que trabalham demais, e às vezes o objetivo é o poder, é a aprovação. Ídolos ligados ao poder e à aprovação nos levam a trabalhar em excesso, ou a ser inescrupulosos e desequilibrados em nossa prática do trabalho. Tem gente que rala pra caramba e no fundo é só buscando a aprovação dos outros, buscando admiração, para que alguém olhe e fale assim: nossa, como você é dedicado, como você trabalha. E aí eu me lembro do Tommy Kiris, que ele tem uma frase que eu citei esses dias no culto, que ele diz assim, ó: estava num retiro de pastores. Trabalhar é mais importante do que postar sobre o trabalho. É mais importante. É mais importante trabalhar do que falar que você está trabalhando, né? Cuidado, porque muitas vezes é só para a gente ser admirado. Quer dizer que eu nunca posso postar que eu estou trabalhando? Lógico, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Isso eu estou dizendo para você sondar o seu coração, né? Tem uma vez um pastor falou uma coisa que também gostei muito. Ele diz assim, como que ele falou? Mostrar o que você está fazendo é diferente de fazer... Não, como que é? Não vou lembrar. Não era exatamente assim, mas era alguma coisa assim. Uma coisa é você tá fazendo algo e aí você mostra. Outra coisa é você... Nossa, eu tô igual o Chapolin falando aqueles ditados, né? Tudo errado. Mas eu não vou lembrar. Mas enfim, era alguma coisa no sentido assim. Você pode postar o que você está fazendo, mas você não tem que fazer só para poder postar. É mais ou menos assim, consegui. Eu lembrei do Chapolin, ele nunca consegue falar os ditados, né? E por fim, queridos irmãos, ídolos ligados ao controle. Pessoas que querem ter o controle sobre tudo, sobre resultados de vendas, sobre como vai acontecer, como vai ser o projeto, como vai desenvolver. Quando a gente tem um ídolo ligado ao controle, ele se apresenta de várias formas, incluindo preocupação intensa, desconfiança e ansiedade. Então, são vários campos diferentes de ídolos, mas tudo relacionado ao trabalho. Gente que é muito preguiçosa, gente que busca poder e admiração e por isso se dedica demais, e gente que quer ter o controle sobre todas as coisas. Semana que vem, a aula vai ser mais, talvez mais esperançosa, porque a aula de hoje ela é pesada mesmo, porque é para dar o diagnóstico, é o médico te dando um envelope falando assim, ó, esse aqui que você tem, tá? Aí você sai daqui e vai comprar o remédio. Então, a aula de hoje é o diagnóstico. O problema seu é o pecado. Então, e ele faz isso com você. Aí a próxima aula é como o remédio, como o evangelho pode redefinir e restaurar a nossa relação com o trabalho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu